E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Dragon Ball Overall. DBV é uma remake de uma HQ minha que eu fiz em 2017. Eu não vou me aprofundar muito sobre essa HQ, porque deve sair um vídeo no canal sobre ela mais pra frente, e eu não quero ficar dando spoiler, até porque fica chato pra vocês verem o vídeo, sendo que vocês já vão saber sobre ela, né? Dragon Ball Overall é uma história um pouco grande, e eu não quero ter que dividir esse vídeo, eu queria fazer um vídeo só, eu não sei como vai ser, mas eu não vou ficar enrolando muito, porque senão o vídeo vai ficar enorme e eu não quero isso, porque senão fica até um pouco chato, né? Enjoativo de ficar vendo um vídeo por muito tempo. Então, sem enrolação, vamos lá começar essa história. Bom, na página 1 aqui de cara a gente já pode ver o Rei Vegeta e alguns textos. Esses textos eles servem mais para ajudar a entender um pouco mais sobre a história de Dragon Ball Overall. Eu mostrei essa HQ para algumas pessoas ficaram com dúvida nesses textos, então achei que seria legal eu ler e explicar eles. Então vamos lá. Os Saiyajins, segundo o mandato do poderoso Rei Vegeta, era uma raça perversa que viviam roubando planetas e escravizando seus habitantes. Existiam grupos que não concordavam com as atitudes do rei. Então o rei decretou que todos os habitantes que se opuserem a ele deveriam ser escravizados, mortos ou servirem de cobaia na invasão de outros planetas. Aí alguma pessoa disse aqui, né? Essas duas naves devem ser direcionadas ao planeta Ilatan. Pessoal, nessa parte aqui, o Rei Vegeta ele descobre duas pessoas que estavam meio que sendo opositores a ele, às ideologias dele. Então ele descobre essas duas pessoas e manda capturar elas. E depois manda colocarem essas duas pessoas dentro de duas naves e mandarem essas pessoas para o planeta Ilatan, para que eles meio que venham ser um tipo de cobaia para ver se a atmosfera de lá seria boa para os Saiyajins futuramente invadirem lá. Na página 2, a gente já descobre quem são aqueles personagens que eram opositores ao Rei Vegeta. No caso, é o Prascor e a Carby, que são dois personagens criados por mim, que são os protagonistas, se pode dizer assim, de Dragon Ball Overall. Eu vou ler agora sobre o texto aqui, e aí eu vou explicar sobre ele também. Prascor e Carby eram um casal de opositores ao Rei Vegeta. Eles foram enviados ao planeta Ilatan, um planeta pouco conhecido pelos Saiyajins e comandado por um rei chamado Mubunode, concorrente dos Saiyajins na pirataria espacial. Então, Prascor e a Carby, eles foram selecionados dentre os opositores para serem lançados em direção ao planeta Ilatan para ver se aquela atmosfera seria habitável para os Saiyajins ou não. Aqui nessa cena a gente pode ver as naves caindo em direção ao planeta e a nave do Prascor acaba caindo primeiro. E aí cria essa explosão aqui, os pedaços do chão saem voando para todos os lados. Aí nessa outra cena a gente vê uma cratera feita pelo impacto da queda daquela nave e aí fica saindo umas fumaças aqui, sendo que significa que aquela nave tinha acabado de cair. Na página 3, a primeira cena que nós podemos ver é de Prascor saindo da nave. Essa cena é uma referência de uma cena da minha primeira HQ. Logo mais vai sair um vídeo sobre ela aqui no canal e eu vou mostrar essa cena. Eu lembro pra vocês quando eu falei sobre essa cena. Logo após Prascor sair da nave, ele começa a falar mentalmente, refletindo, né? Essa atmosfera não afeta o meu corpo. Já consigo sentir fortes níveis de poder. Ele começa a ficar meio preocupado e a cena corta pra ele fora da nave e já falando mentalmente que precisa encontrar a Carby, porque ela pode estar correndo perigo. Então enquanto ele dizia isso, lá atrás do desenho a gente consegue ver a nave dela caindo um pouco mais longe. Já na página 4, a primeira cena que a gente vê é de uma explosão, que no caso é a nave da Carby que acaba de cair num vilarejo. No próximo quadrinho, a gente vê alguma pessoa gritando lá dentro de uma casa. De onde veio esse barulho? Essa pessoa parecia estar bem assustada, até porque não é todo dia que se cai uma nave dentro da sua casa, né? E aí no próximo quadrinho, esse senhor de cabelo verde fala: eu irei comunicar às autoridades. E na real a gente descobre mais pra frente que ele não fez
por querer ajudar, ele comunicou às autoridades por outra coisa. Então, quando todos estavam observando a nave, essa moça de pele rosa, ela percebe que tem uma pessoa lá dentro. Então ela diz: olha, tem uma pessoa aqui dentro, precisamos ajudá-la. Aí eles abrem a nave e lá está Carb, muito machucada por conta da queda da nave e tudo que tinha acontecido antes dela cair. Então ela estava bastante machucada e tal, cheia de arranhões, feridas. Então ela, um pouco fraca, diz, sussurrando: por favor, me ajude. E aí esse homem misterioso de pele azul, ele pede para as pessoas ajudarem ele a tirá-la de lá. A página 5 começa em um local que é desconhecido, que provavelmente deve ser uma área secreta do rei. Essas cenas começam a mostrar sobre uma conversa entre esse servo do rei, que no caso é um Namekuseidin, a raça dele é Namekuseidin, e o rei, ninguém sabe quem é, não mostra o rosto dele, mas provavelmente deve mostrar. Então eles começam uma conversa e o Namekuseidin diz assim: mestre, recebi um comunicado de uma nave Saiyajin invasora. Então o mestre diz: certo, vai e traga as naves e os Saiyajins para mim, isso é uma ordem. E de uma forma meio grosseira, e ele fala daquela forma que mexe com aquele Namekuseidin. Então ele começa a viajar, voando em direção à vila onde é que ele tinha recebido aquele comunicado. E ele começa a refletir que ele não pode falhar naquela missão. Depois disso, a cena corta para aquele senhor de cabelo verde recebendo aquele Namekuseidin, porque no caso ele teria chamado aquele Namekuseidin porque ele queria receber por dar aquela informação. Então ele, quando aquele Namekuseidin chega na cidade, naquele vilarejo, ele é o primeiro a receber ele. Então eles começam um diálogo. Então aquele homem recebe ele muito bem e diz: senhor, vejo que recebeu o meu recado, agora eu gostaria de receber a minha remuneração. Ou seja, ele estava querendo receber um dinheiro por ter dado aquela informação, ter ajudado aquele homem. Então aquele guerreiro diz: certo, mostre-me primeiro a direção dos Saiyajins. Então aquele senhor, ele fica um pouco mais nervoso, porque aquele guerreiro diz Saiyajins, e no caso ele tinha dito que viu duas naves, mas ele só tinha um Saiyajin, que no caso era uma Saiyajin, que era a Carb. Então ele diz: mas senhor, só encontramos um até agora, o outro caiu depois da montanha, nós não fomos lá ainda, estamos com medo, o senhor sabe que nós não atravessamos a... No caso, a nave que ele estava se referindo era a nave de Prascor, que tinha caído primeiro e foi um pouco mais distante, foi depois da montanha, que a gente consegue ver naquele quadrinho do Prascor aparecendo lá atrás, mostra a nave caindo, ou seja, tem a nave do Prascor, a montanha e depois tem esse vilarejo. Na página 6, a pancadaria já começa a acontecer. A primeira cena que a gente vê é daquele guerreiro Namekuseidin dando um soco muito forte na cara daquele senhor. Ele estava um pouco indignado porque aquele senhor prometeu algo para ele e não tinha. Então ele diz: você não tem o que eu quero e ainda espera que eu lhe pague? E ele dá um soco muito forte naquele senhor, que sai voando e colide com uma montanha. E aí começa a sair uma fumaça e parece que aquele soco foi muito forte, né, para acontecer daquele senhor sair voando. Então aquele Namekuseidin começa a pensar e diz: irei encontrar aquele Saiyajin sozinho. Agora a cena corta para Carb, e é uma das cenas que eu achei mais legal do começo da HQ, porque a Carb é uma personagem muito divertida. Então a cena, quando corta para ela talvez comece a fazer alguma piadinha ou brinca, mas não significa que ela é uma personagem fraca, ela é muito forte. Então ela diz assim: pelo visto andou me procurando, hein? Se meu marido descobrir, eu não quero ser você. Então aquele Namekuseidin percebe que ela está um pouco ferida e ele solta a seguinte frase: você está muito ferida, pelo visto seu marido não está aqui para lhe defender. Aquilo que aquele Namekuseidin disse deixou a Carb muito irritada. Então ela começa a carregar o seu Ki e diz: só tem um problema, eu nunca precisei dele para lutar por mim. E começa a voar em direção ao Namekuseidin e o golpeia fortemente.
que faz com que ele voe para longe. Então, enquanto ele está voando, ele reflete. Então essa é a força de um Saiyajin. Não importa, ainda não está em meu nível. Então ele para e começa a carregar uma energia entre as suas mãos e diz: isso não vai ficar assim, tome isso. E o que for acontecer, vai acontecer no próximo capítulo. Eu vou parar por aqui por hoje. Eu achei que a história seria rápida, mas são muitos detalhes e eu quero explicar todos, então eu acho que vão ter que ser divididos em vários vídeos. Bom, se você assistiu até aqui, então quer dizer que talvez você tenha gostado da história. Se você gostou da história de Dragon Ball Overall, gostou dessa ideia, eu gostaria que você se inscrevesse no canal para receber mais vídeos sobre Dragon Ball Overall e sobre minhas próximas histórias que irão acontecer. Eu tenho mais histórias sobre Dragon Ball feitas por mim. Tem uma continuação de Dragon Ball Overall que eu já estou produzindo. Tem a primeira história em quadrinhos que eu fiz, que no caso chama Dragon Ball FBR, que eu vou trazer um vídeo só sobre ela. Tem a continuação de Dragon Ball FBR, que eu não terminei, mas eu pretendo fazer uma remake sobre ela, assim como Dragon Ball Overall é uma remake de Dragon Ball FBR. Mas se você gosta desse estilo de vídeo sobre quadrinhos e sobre Dragon Ball, eu espero que você se inscreva nesse canal, porque os conteúdos são nesse estilo e espero que você venha gostar do que tem por vir também. Se você gosta de super-heróis, eu tenho um vídeo falando sobre o meu super-herói que eu estou criando, estou desenvolvendo. Já está em fase final o quadrinho dele, já tem 20 páginas e eu devo trazer um vídeo mais sobre essa história em quadrinhos, que é algo que eu estou gostando muito de fazer. Ele faz parte de um universo de super-heróis que eu tenho criado, um universo de super-heróis meu. E se você gosta desse estilo de vídeo, acredito que você venha gostar do meu canal. Então, se você quiser me dar uma força, se inscrever e compartilhar para os seus amigos que você acha que também gosta desse conteúdo, ia me ajudar muito. No mais, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.